que yo hacía tiempo que no veía un equipo jugar tan bien en la intensidad. Palestino no podía pasar la mitad de la cancha, fue una cuestión tremenda. Nunca expresó el primer tiempo en el marcador la superioridad que tenía, ¿no? Con un Pedro fantástico arriba en ofensiva y un Palestino que no es que haya jugado mal, lo que pasa es que no podía, eran muy superiores en dinámica, técnica, velocidad, profundidad. No, yo de verdad que a mí me encantó lo que hizo. É a forma dele enxergar o jogo. Já foi uma máquina de fazer gol. Já foi, mas não me parece que será. Ele tem uma metralhadora na mão. O que ele vai fazer com essa Não me metralhadora? parece que será. E ele continua vencendo mesmo assim. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. No canal esse estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão, deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Hoje vamos trazer a repercussão, né, da vitória do Mengão, 2-0 sobre o Palestino. Além da vitória, né, vamos ver o que é que os chilenos estão falando, né? Eles fazem vários elogios ao Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido nas Américas. É um time que tem muita qualidade, faz vários elogios a Pedro, né? Vamos trazer também as informações do Flamengo de hoje, né? Já se preparando para enfrentar o Atlético Goianiense. Final de semana começa o Campeonato Brasileiro, o campeonato que é bastante disputado, né, por grandes times, né? E o Flamengo é um deles. Então é isso, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, futebol todo dia e Band Esporte, né? Link na descrição. Será que os chilenos estão fazendo elogio ao Flamengo? Eu não tenho nem sombra de dúvida, né, pessoal? O Flamengo hoje é o time a ser batido nas Américas. Todo time quer jogar bem em cima do Flamengo. O Flamengo tem um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Tá jogando o melhor futebol, né? Apesar de não ter jogado muita bola em cima do Palestino, mas jogou bola o suficiente, com o pé no freio, sabendo que tem muitas competições pela frente, não pode se desgastar. E o Flamengo vai saber dosar isso, né? Principalmente com o Tite no comando. Mas mesmo assim, a imprensa faz vários elogios, tanto a do Brasil como a chilena, né? Vamos acompanhar aí o que é que a chilena falou e depois tem as informações do Mengão, né, pessoal? Fique no vídeo até o final, se inscreva no canal. Créditos, futebol todo dia, Band Esporte, link na descrição. Agora sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Cobresal con San Pablo sí que me decidí por Flamengo, que yo hacía tiempo que no veía un equipo jugar tan bien en la intensidad. Palestino no podía pasar la mitad de la cancha, fue una cuestión tremenda. Nunca expresó el primer tiempo en el marcador la superioridad que tenía, ¿no? Con un Pedro fantástico arriba en ofensiva y un Palestino que no es que haya jugado mal, lo que pasa es que no podía, eran muy superiores en dinámica, técnica, velocidad, profundidad. No, yo de verdad que a mí me encantó lo que hizo Flamengo, pero el segundo tiempo Palestino como que dijo, ¿sabéis qué, compadre? Juguemos la chance, y anduvo emparejando la cancha, tuvo llegada, piensa que la primera llegada que era una contra, fue a los 32 minutos. Por los 32 minutos de partido fue la primera vez que llega, pero tampoco era una opción, una oportunidad clara. Sí, la verdad que cada vez que profundizaban, siempre había una pierna que anticipaba muy bien Pulgar. Es un titular es bueno. Titular, es el eje, es el hombre que se queda ahí en el sector central para que los laterales suban y quedarse con los dos centrales. Así que Flamengo fue el primer tiempo, ya los primeros 35 minutos yo te diría que fueron de un nivel de un equipo Brasil que no lo hizo ni Gremio y que no lo hizo Fluminense. Y Sao Paulo. Yo no vi, tú lo viste. Nosotros lo vimos, sí. Pero es decir, para tener una idea, le dio una clase a lo que hizo Gremio y a lo que hizo Fluminense. Sí. Lo bien que jugó Flamengo. Del equipo, es que la suertecita de los equipos chilenos nos tocaron todos los brasileños. Pero vamos a escuchar declaraciones porque los jugadores de Palestino, sí, golpeados por la derrota en casa 4-0 ante Bolívar, iban a hacer lo imposible prácticamente ahí en el Maracaná, donde ya había jugado Colo-Colo. Estadio lleno, ¿ah? Estadio lleno. Sí. No, lleno, quedó gente afuera. Creo que Flamengo es un rival a nivel de América
muy grande, tienen jugadores de jerarquía que te marcan diferencia. Creo que el primer tiempo tuvimos 2 chances, después el segundo nos atrevimos un poquito más, creo que le pudimos jugar de igual y creo que se notó un poquito el cambio en el segundo, pero como te digo, te terminan haciendo 2 goles con la jerarquía que tienen sus jugadores. Creo que en el segundo tiempo nos dimos cuenta que podíamos salir un poquito más a buscar el partido, le jugamos, tuvimos nuestras ocasiones y creo que el segundo gol era un poquito más evitable y nada, pues, con un aprendizaje de haber enfrentado a un gran rival y que también se puede jugarle de igual a igual a cualquiera, que son dentro de la cancha somos 11 contra 11 y hoy día en el segundo tiempo no pudimos dar. A gente estava conversando no começo. Que a recomposição? Não, o Flamengo não tem peças no ataque, não tem. O time mais caro do país tem 4 jogadores para 3 posições no ataque. Os 2 titulares, Cebolinha, Luiz Araújo, o titular Pedro, e só tem um reserva para o ataque, o Bruno Henrique. É muito pouco. É muito pouco. Mas diante do... Se a gente escala o Flamengo ideal... Não é muito pouco, só para explicar, né? Porque alguém pode estar me ouvindo dizer isso e vai falar, pô, mas esse cara é louco, muito pouco ter o Cebolinha, ter o Arrascaeta, ter o Pedro, ter o Bruno Henrique. Não, número, é muito quantidade. pouco para o que o Flamengo tem de condições financeiras. É que o Flamengo ele começa... O Flamengo poderia ter um substituto para cada um. Mas o Gabriel o Flamengo deles. É exato. Então, E houve a questão do... É que o Flamengo começa... Mas mesmo assim seria um. Na verdade, o Flamengo ele começa a temporada com 3, né, reservas, porque ele tinha Bruno Henrique, ele tinha Gabigol e ele tinha Luiz Araújo, porque com o Gerson ele botou o De La Cruz na direita. De La Cruz pelo lado direito. E aí ele ganhava mais uma opção no banco. Agora ele já não tem claro mais. que quando o Gerson voltar, ele vai ser esse cara pelo lado direito. Não me parece. E deixa eu só repetir, do que nós mostramos ali na coletiva do Tite, não apareceu o Muro das Lamentações, que é o momento em que o Tite diz textualmente que ele vai conversar com a diretoria para identificar por que caminhos que o Flamengo vai seguir. Eu entendo, mas acho que é muito cedo para a gente ter essa conversa, sabia? Quando eu falo a gente, é o Tite. Eu entendo. Não, mas assim, o Raí está com razão, quer dizer, ele tem pouco material humano para tantos compromissos. Pouco em quantidade. Para tantos compromissos importantes que o Flamengo terá. Tem uma possibilidade até o dia 19, ou seja, daqui, na semana que vem, né, de contratar jogadores que atuaram em campeonatos estaduais aqui no Brasil, e tem uma segunda janela, essa mais parruda, no meio do ano, né? Que é onde eu acho que o Flamengo vai contratar. O Flamengo precisa contratar. Vai precisar contratar, fazer uma troca, enfim. Você acha que o Carlinhos, eu não ia usar esse termo, mas eu vou ser obrigado, é mico para um clube como o Flamengo? Eu acho que não é jogador pro tamanho do Flamengo. Posso estar enganado, ele ia arrebentar, né? Acho que ele é uma boa reposição para momentos bem... Ele é o reserva do Pedro. Assim, me parece claro que o Gabriel, quando voltar, se ele voltar, qualquer coisa que a gente fale sobre isso é especulação, não será o reserva imediato do Pedro. Então, eu volto a insistir na tecla. O Lelê, quando o Fluminense contratou, artilheiro que foi no Volta Redonda, né? Volta Redonda, esperava-se que ele também fosse uma espécie de um reserva do Cano, alguma coisa parecida. E toda vez que ele entra em campo, ele não aconteceu. Infelizmente aconteceu pior com ele, né? A gente falava sobre isso aqui ontem, ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Infelizmente. Um jogo contra o Colo-Colo, né? É curiosamente também uma equipe que municia bastante o centroavante, né? Fluminense. E ele não conseguiu, talvez no Flamengo. Também Flamengo. Não jogou muito, né? Ele não foi nem relacionado para a final da Libertadores. Ele também não jogou muito, porque você tem um Cano que joga todas, é muito difícil o Cano perder uma sequência de jogos, e você tem o John Kennedy que às vezes foi dupla, mas na maioria das ocasiões era reserva do Germancano, né? Reserva imediata. Agora, eu tenho uma visão um pouco diferente do Berna em relação a essa questão do Flamengo. Eu acho que está ligada um pouco à expectativa, se espera muito do Flamengo, mas talvez um pouco também ao jeito do Tite trabalhar os seus times. Ele não é esse técnico de 4, 5, 6-0. Faz um, quer fazer 2, 3, 4. Não é esse o estilo dele. Ficou muito claro nas 2 finais do Campeonato Estadual. Vai ser o Flamengo que muitas vezes vai estar mais preocupado em não sofrer gols do que em marcar o terceiro, o quarto. Vai ser um Flamengo que muitas vezes 2-0 vai ser suficiente.
Por um time que a forma dele enxergar o jogo. Já foi uma máquina de fazer gol. Já foi, mas não me parece que será. Ele tem uma metralhadora na mão. O que ele vai fazer com essa metralhadora? Não me parece que será. Sim, e ele continua vencendo mesmo assim. Mas eu acho que ele se adapta muito bem às circunstâncias. Se adapta. Por exemplo, não estou dizendo que ele é um técnico... Em 2015, ele fecha o campeonato com a melhor defesa e o melhor ataque. Eu não acho que ele seja um técnico retranqueiro, não estou dizendo isso. Se você entendeu isso... É um jogo de equilíbrio. Não foi o que eu quis dizer. Não, eu sei, mas pode ser que alguém tenha compreendido isso. Não foi o que eu quis dizer. Não é um técnico retranqueiro, muito longe disso. É só ver o Flamengo jogar. O Flamengo joga com 3 atacantes, mais o Arrascaeta, mais o De La Cruz, segundo volante. O De La Cruz nunca foi segundo volante em lugar nenhum. Ele é um terceiro homem. No Chile, no Uruguai ele é 10, no River ele é terceiro homem do meio, no Uruguai pode ser terceiro em vários momentos também. Os laterais são ofensivos, enfim. Não é essa a característica. Mas ele é um técnico muitas vezes mais pragmático. E eu acho que a gente vai ver isso muitas vezes ao longo dessa temporada no Flamengo. Quando ele fala, o torcedor quer ganhar tudo, eu também quero, mas humanamente é impossível. Porque ele sabe que ao longo de um mês dentro da Copa América ele não vai ter 6 titulares. 5, 4, sei lá. Jorge Jesus nunca usou essa frase. Mas era uma circunstância muito diferente. Mas o Jorge Jesus tem uma situação, Kaká. Ele também não ganhou os 3. Ele não ganhou, ele sequer disputa. Ele não passou nem perto. Ele estreia pelo Flamengo justamente no jogo contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final, oitavas de final da Copa do Brasil. E é eliminado na sequência, né? Então o Jorge Jesus teve Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aquele time, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, jogou junto 8 vezes só. Não foi um time que jogou, assim, a impressão que a gente tem olhando em retrospecto é que, aquele time jogava todo jogo, tal, não sei o quê. Durante toda a temporada. Foi uma meia temporada. E curiosamente, 5 anos depois, vários desses nomes ainda permanecem no... O Flamengo ontem ele começa o jogo com um remanescente. Arrascaeta. O resto mudou todo mundo. Boa sorte ao professor Tite. Nós vamos para o intervalo. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discute sobre a questão de Tite saber administrar os jogos, as competições, né? É porque é uma temporada longa. E Tite, na coletiva, deu algumas declarações que vai sentar com a diretoria. Quais são as prioridades? Eu acho que ainda está cedo demais para saber o que é prioridade. Né? Sequer começou o Campeonato Brasileiro, 2 jogos da Libertadores e não começou a Copa do Brasil. Como é que o cara vai... Isso aí eu já vi que está errado. Ele pode sentar para conversar com a diretoria do Flamengo para saber qual é a prioridade. Quando tiver 7 ou 8 jogos do Campeonato Brasileiro, quando começar a Copa do Brasil, que engatilhar, né, as 3 competições, aí sim. Mas não começou o Brasileirão, não começou a Copa do Brasil, só tem a Libertadores, o cara vai sentar. Né? Bota os caras para jogar, tipo. O cara ganha bem demais. 2 dias para descansar, igual o Jorge Jesus dizia, né? Descansa segunda e terça, quarta joga, descansa quinta e sexta, e sábado, domingo ou sábado joga, né? Não tem muito o que priorizar, não. Claro, vai chegar um certo momento e vai ser analisado os jogadores, né, que pode sofrer contusões, que está mais sobrecarregado, né? Aí sim, pode fazer uma escolha ou outra, né? Até porque ele tem o maior e o melhor elenco das Américas, né? O Flamengo contratou justamente para isso, para fazer escolhas e para ver, né, qual é o jogador que está precisando ser substituído. Copa América, o Flamengo vai perder vários jogadores. O Flamengo tem banco para isso. Com certeza o Flamengo vai, nessa janela de transferência do meio do ano, vai trazer mais alguns jogadores. Principalmente o lateral direito, só tem Varela, né? E diga-se de passagem, jogando muita bola. Mas eu discordo de Tite aí, né? Tá cedo para sentar com diretoria para saber o que é prioridade. Tá cedo. Deixar mais para frente, né? Porque o Flamengo ainda estreia no Campeonato Brasileiro no domingo contra o Atlético Goianiense. Com certeza já vai fazer algumas alterações. Não tem como... Eu concordo com o Tite quando ele diz que não tem como jogar os jogos tudinho do Brasil, tá, das competições aqui no Brasil e sul-americano, né? Um time só. Concordo. Mas ele tem na mão um grande elenco, né? E outra coisa, o elenco capacitado, né? Aquele que substitui, entra do mesmo nível, né? Então vamos
Vamos aguardar, né? Vamos deixar para priorizar mais para frente, né? Mas sempre, com certeza deve ter uma equipe médica por trás, né? Uma equipe de scout, né? Para ver qual é o jogador que está mais desgastado. O jogador pode sofrer uma contusão, deixar dois jogos afastado, depois voltar, né? O futebol funciona assim, né? Mas não saber de diretoria, né? Eu acho que diretoria não é para se envolver nisso, né? Claro, quando chegar nas finais das competições, umas oitavas, umas quartas, uma semi de Libertadores, tem um jogo do Brasileirão, aí é na lógica, não tem nem o que pensar, né? Priorizar a Libertadores, né? Que é uma competição mais valiosa, né? Mais grandiosa, né? Uma competição que todo time na América do Sul quer ganhar. E o Flamengo, pessoal, vai perder muitos jogadores, como eu falei, né? Muitos, né? Vai perder os 2 laterais. 2 não, 3, né? O Flamengo vai jogar sem lateral esquerdo, né? A Copa América. Por quê? Ayrton Lucas e Vina. O Flamengo não sentou para analisar isso ainda, né? Vai perder 2 laterais esquerdos, Vina e Ayrton Lucas. Quem vai jogar na esquerda? Não tem. Vai perder um lateral direito, Varela, né? Vai perder um meio de campo, Pulgar. Vai perder outro meio de campo, Vela Cruz. Vai perder outro meio de campo, Arrascaeta. Possivelmente, se não tiver panelinha nem nada, vai perder um atacante, Pedro. Para destacar que Everton Cebolinha tá jogando muita bola. Vai perder um zagueiro, Fabrício Bruno. E pode perder outro zagueiro, né? Para Léo Pereira. Vocês já contaram quantos jogadores são? Vamos contar de novo, pessoal. O Flamengo pode perder, né? Pode entrar numa lista aí, né? No mínimo 8. Os 2 zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, de certeza já. Léo Ortiz não, Léo Pereira e Fabrício Bruno, de certeza já Fabrício Bruno. Aí tem 2, né? 2 lateral esquerdo, Ayrton Lucas e Vina, 4. Um lateral direito, Varela, 5. 2 volantes, Dela Cruz e Pulgar, 7. Arrascaeta, 8. Pedro, 9. E pode pintar um Everton Cebolinha, que tá merecendo convocação. 10 jogadores, né? Aí, pessoal, não tem como manter o mesmo nível, né? Primeiro, vamos lá. Não tem um lateral esquerdo no banco, né? Vai levando os 2. Já não tem um direito. Ele vai levar o direito também, né? Vão levar o direito. Vai ficar sem lateral direito e sem lateral esquerdo, né? Por aí você tira, né? O Flamengo vai jogar com os garotos da base, né? Só pode ser, né? Vai jogar com lateral direito da base, lateral esquerdo da base. O Flamengo era para ter pensado nisso. O Flamengo não tá pensando nisso ainda, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita gente botar o Flamengo como favorito do Campeonato Brasileiro. Mas eu não acredito muito, não. Vai perder zagueiro, vai perder os laterais, vai perder os meios de campo. Vai ficar uma bagunça o time, né? Mas diz, não, mas tem um elenco forte. Mas levar 10 jogadores assim de uma vez só. Aí diz, não, mas não é só o Flamengo. Outros times também vai, né? O Palmeiras. 2 jogadores, o Palmeiras. Quer que eu cite aqui? O zagueiro e o atacante. 2. Aí quem é mais? 10 ou 2? Então é isso, nação flamenguista. Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News, deixar seu like, compartilhar o vídeo, né? Sempre trazendo as principais notícias do Mengão, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.